Olá, estudantes. Nesta videoaula, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as correntes filosóficas desenvolvidas na filosofia contemporânea, a partir do século XIX. Já sabemos que a filosofia contemporânea vai estar dividida em século XIX, XX e um momento que a gente vai chamar de pós-modernidade, né? Mas nós estamos trabalhando esse primeiro momento da filosofia contemporânea, conhecida como a filosofia do século XIX. Um momento de certezas, de afirmações, de muitas crenças no conhecimento científico, né? Então, a gente já viu isso no momento anterior, e agora nós estamos trabalhando, mais especificamente, as correntes filosóficas, né, que se desenvolveram no século XIX, tá? Então, nós já fizemos no momento anterior uma introdução da contextualização, né, dos movimentos históricos e filosóficos que se desenvolviam no final do século XVIII para o início do século XIX, que vão dar impulsos para o desenvolvimento de um pensamento filosófico contemporâneo, a partir do século XIX especificamente, e do século XX até o momento atual do século XXI, os primeiros anos do século XXI. Estamos, né, em desenvolvimento do século da filosofia contemporânea, embora alguns teóricos vão tratar esse momento como um momento chamando de pós-modernidade, do finalzinho do século XX até os dias atuais, mas isso trataremos depois. Bom, a gente já fez toda essa contextualização, já tratamos aqui de dois momentos ou correntes filosóficas do século XIX, já falamos um pouco do romantismo e um pouco do idealismo, que a gente também chama de idealismo alemão, tá? E agora nós vamos falar sobre o positivismo de Comte e também do materialismo, que é uma outra corrente, dialético, né, que a gente chama de Marx, a partir de Marx. Então, só retomando aí, já falamos do romantismo, fazendo toda essa contextualização e trazendo conceitos e ideias importantes. Também tratamos, né, já no momento anterior, sobre o idealismo como uma corrente filosófica hegeliana, né, da Alemanha, que parte da Alemanha, mas se desenvolve também em outros contextos e países da Europa, mas trazendo essa ideia do idealismo alemão, principalmente aí através de Hegel, né? A gente tem esses dois filósofos que nós já falamos, Fichte e Schilling, mas também tem principalmente Hegel, que também vai ser contestado depois esse seu sistema a partir desses outros filósofos que nós apresentamos já no momento anterior. Aí a gente fala mais sobre idealismo, também trazendo um pouco mais do contexto, alguns conceitos e ideias importantes serem compreendidas. Mas o que nos cabe, nesse momento, aprofundar é na corrente filosófica chamada positivismo. Positivismo, a gente sempre relaciona o positivismo a um filósofo que tem a maior expressão nesse momento, que é o filósofo Comte, Augusto Comte, ou Augusto Comte, né, que não é o Immanuel Kant que nós vimos no período moderno, em transição ao período contemporâneo. Aqui é Augusto Comte, ou Augusto Comte, né? Aí uma pronúncia mais francesa. Então, é isso. Nós vamos tratar um pouquinho sobre Comte e o positivismo. Então, a primeira ideia do positivismo
amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Esse filósofo, Augusto Comte, e essa corrente filosófica positivista, ela está muito presente, ela representa muito, por exemplo, o que temos no Brasil, né, como estrutura de organização do pensamento, principalmente ligada à questão da política. Vamos entender um pouco o que é o positivismo, né, as ideias aí das leis, lei dos três estados, com sua evolução histórica, um pouco das características e a reforma e sociedade proposta nesse modelo de pensamento kantiano, né, que é chamado de positivismo. Bom, professor, é isso. O positivismo é uma corrente filosófica do século XIX que aposta na ordem e na ciência para a obtenção do progresso social. Para o positivismo, há uma crença exagerada, né, na ciência. O pensamento positivista, ele postula a existência de uma marcha contínua e progressiva e que a humanidade tende a progredir constantemente. Ou seja, no positivismo, tudo está baseado na ciência, né? Positivista de que é positivo. Vocês já ouviram a expressão fulano é positivista, ou fulano é positivo. É assim, não muda, pronto e acabou. Isso é um perigo. Então, o modo de pensar positivista é muito ligado à ciência, porque a ciência ela é dura, ela é exata, ela é objetiva. Ou seja, na cabeça de Comte, o conhecimento científico é positivista. Ou a positividade precisa estar junto com a ciência, né? Então, aí a gente tem a recomendação do texto também para vocês lerem, para se aprofundar um pouco mais. Bom, quando a gente fala em Comte, a gente pensa muito no lema da bandeira do nosso país: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. O que está escrito na bandeira do nosso país é ordem e progresso. É uma frase positivista, muito criticada, inclusive. Traz essa ideia de que, pronto, é assim, pronto e acabou. Então, aqui a gente tem um pouco sobre a vida, né, do Augusto Comte, que não é interessante aqui nesse momento a gente fazer isso. Vocês podem fazer isso lendo o texto. Mas, bem, o Comte ele vai desenvolver um pensamento, né, que vai dar bases aí para o que a gente conhece hoje como sociologia. Sociologia que é o estudo das relações sociais, tá? Então, ele é considerado aí o pai da sociologia, né? Ele depois tem outros, tem Emílio Durkheim, Max Weber, o próprio Karl Marx, que vão desenvolver algumas ideias muito ligadas a essa questão das relações sociais, da sociologia, que é assunto para uma outra disciplina que se apresenta. Pois bem, então aí fala um pouco da vida dele, né? Mas eu quero chegar mais especificamente no que ele disse, no que ele pensou. E aí a gente precisa entender um pouco o positivismo, que eu já expliquei. Então, o positivismo é a designação da doutrina criada por Comte, fundada na valorização do método científico, né? Do método científico das ciências positivas. Das ciências positivas, que é baseada nos fatos e na experiência. A ciência positiva é, a ciência positiva é essa ciência que propõe um estudo baseado em coisas concretas, né? Factual, fato e experiência. Pronto. E para Comte,
todas as relações, todas as coisas na sociedade deveria se dar a partir da cientificidade. O termo positivismo foi adotado pelo próprio Comte, definindo como matriz de sua filosofia o culto à ciência e a sacralização do método científico. Ou seja, Comte tinha uma ideia de que a ciência era a salvação da humanidade. Né? O positivismo se caracteriza por um tom geral de confiança nos benefícios da industrialização que tem esse caráter científico também, como por um otimismo em relação ao progresso, né? A esse progresso que a ciência propõe, ao progresso capitalista, guiado pela técnica e pela ciência. Então, Augusto Comte era defensor do desenvolvimento do capitalismo, né, da ciência, como forma de desenvolvimento do progresso da humanidade. Para Comte, o desenvolvimento da sociedade, da humanidade, passava aqui pelo progresso capitalista, que utilizava da ciência com suas técnicas para que houvesse esse desenvolvimento. Manifestando-se de modo variado em diversos países ocidentais, a partir da segunda metade do século XIX, o positivismo vai refletir no plano filosófico o entusiasmo burguês pelo progresso capitalista e pelo desenvolvimento técnico-industrial. Assim, embora criticado no plano teórico, trata-se de uma doutrina muito influente no plano prático até nossos dias. Ou seja, aí fica visível a crença de Augusto Comte no desenvolvimento, né, do progresso e da ordem. Por isso está lá, ordem e progresso na nossa bandeira, que é uma frase, uma ideia de Kant. Bom, Kant vai trabalhar também a lei dos três estados, com essa ideia de evolução histórica do conhecimento. Para ele, o conhecimento evoluiu, né, do ponto de vista da história, a partir do que ele chama de estado teológico ou fictício, que a gente já viu na Idade Moderna, né? Na Idade Moderna, o estado teológico ou fictício, imaginário, que a gente viu no período da modernidade, com a explicação do conhecimento, né, num estado teológico, tendo Deus no centro. Essa é a ideia aí. Depois a gente tem o estado metafísico ou abstrato, né, que ele vai dizer que, por exemplo, os filósofos contemplativos ali, com base em Sócrates, Platão e Aristóteles, era muito ligado a um conhecimento metafísico. Metafísico é que não é físico, está para além, né, da matéria, ou abstrato. Então, ele vai dizer que o conhecimento, a história do conhecimento passa por três estágios, né? Esse momento do teológico, esse momento metafísico abstrato, e agora, na cabeça dele, na compreensão dele, o estado científico, ou positivista, né? Que é o estágio definitivo da evolução racional da humanidade, em que, pelo uso combinado do raciocínio e da observação, do raciocínio e da observação, o ser humano passou a entender os fenômenos do mundo. Ou seja, ele vai dizer que o conhecimento tem esse processo evolutivo, tá? Que vai se dar a partir desses três estágios. Ok? Em relação às características do positivismo, bom, eu já falei, né, um pouco sobre essas características, mas, bem, o objetivo do método positivista de investigação é a pesquisa das leis gerais que regem os fenômenos naturais. Assim, o positivismo diferencia-se do empirismo puro, porque não reduz o conhecimento científico aos fatos, tá?
o conhecimento científico aos fatos observados, e na elaboração de leis gerais que reside o grande ideal das ciências. Então, para Augusto Comte, é na elaboração das leis científicas que o conhecimento se afirma como verdadeiro. Né? Então, com base nessas leis, o homem torna-se capaz de prover os fenômenos naturais, podendo agir sobre a realidade. Ver para prever é o lema da ciência positivista. Ver para prever, tá? Então, as transformações impulsionadas pela ciência, segundo Augusto Comte, visa o progresso, visa a ciência em nome do progresso. E foi por essa confiança exacerbada que o ser humano chega a um nível de destruição da natureza e da própria humanidade. Né? As transformações funcionadas pela ciência visam o progresso. Este, porém, deve estar subordinado à ordem. Ou seja, para ter progresso é preciso ter ordem. Por isso que dizem ordem e progresso. Então, progresso, aí só é possível ter progresso se tiver ordem. Se tiver algum movimento, né, contra, seja de desordem, não tem progresso. Ou seja, a ciência vai matar, vai destruir, vai fazer atrocidade, mas é preciso ficar quieto, porque tudo isso é em nome do progresso, tá? Então, quando a gente faz essa crítica ao que está posto na nossa bandeira, é nesse sentido, ordem e progresso é uma frase positivista, que é do Augusto Comte, e que está dizendo exatamente isso. Deixa derrubar as árvores, deixa derrubar o ser humano, né? Porque isso é em nome do progresso. E para ter progresso é preciso ter ordem. Ou seja, manifestações sociais contra isso, né, vai atrapalhar o progresso. Aí a gente pergunta, que é esse progresso, né, a que custo? Em nome de quem? Né? Enfim, ah, diz o progresso. Este, porém, deve estar subordinado à ordem. Temos, então, um novo lema positivista aplicado à sociedade, que é ordem e progresso. Tá? Então, em uma das obras de Comte, chamado Discurso sobre o Espírito Positivo, ele aponta as características fundamentais que distinguem o positivismo de outras filosofias. Então, ele vai falar da realidade, né? Que esse método, essa forma de pensamento, positivismo, trabalha com a realidade, pesquisa de fatos concretos, né? Trabalha com utilidade, que busca de conhecimentos distintos ao aperfeiçoamento individual e coletivo do homem, ou seja, é um estudo sobre a realidade que tem uma utilidade prática, que apresenta certezas, com obtenção de conhecimento capaz de estabelecer a harmonia lógica na mente do próprio indivíduo e a comunhão em toda a espécie humana. Então, realidade, utilidade, certeza. Né? Veja aí que é uma forma de pensamento extremamente ousada. E aí, por último, tem a precisão, que é o estabelecimento de conhecimento que se opõe ao que é vago, baseados em enunciados rigorosos, sem ambiguidade. É muita pretensão esse conhecimento positivista, ou seja, é a ciência. É inclusive a ciência que conhecemos hoje. A ciência que temos hoje, ela é positivista, porque ela parte de uma realidade e ela busca ter utilidade na vida prática. Ela diz que é um conhecimento absoluto, ou seja, ela tem certeza das coisas, e ela tem precisão, ela dá precisão das coisas que poderão acontecer ou que aconteceram. Então, é um conhecimento positivo. Ou seja, a ciência, ela se apresenta como positivista, factual, fria,
né, calculista, exata e objetiva. Essa é a nossa ciência, que, por um lado, é muito bom a gente ter um conhecimento apurado, organizado, a partir de uma realidade que tem uma utilidade, que dá certeza sobre as coisas, tem precisão sobre aquilo que diz, isso é muito importante, né, para a humanidade. Em que ponto nós chegamos no desenvolvimento do pensamento humano, né? Que pena que essa utilização desse conhecimento ele passa por um viés não muito humanitário, né? Então, a gente tem aqui, ainda tem a organização, além da precisão, a organização que organiza esses conhecimentos, e tem a relatividade, pode relativizar esse conhecimento, dependendo aí das teorias que estão sendo analisadas, ou seja, à luz de que teoria estamos analisando esses fatos científicos. E aí propõe uma reforma da sociedade, né? O positivismo é extremamente grandioso, ousado, ele propõe uma reforma da sociedade. Um dos temas centrais da obra filosófica de Comte é a necessidade de uma reorganização completa da sociedade. O Augusto Comte vai dizer, é preciso mudar as estruturas da sociedade. Nessa tarefa, ele próprio pretendeu desempenhar o papel de um reformador universal. Veja que Augusto Comte é ousado, ele mesmo se coloca como um reformador dessa sociedade, encarregado de instituir a ordem de uma maneira soberana. Então, a filosofia positiva de Comte, ele vai dizer isso, né, nessa obra dele. Bom, essa reconstrução da sociedade consiste em quê? Para Comte, na regeneração das opiniões, ou seja, os indivíduos têm que regenerar as suas ideias, os seus costumes, as suas ações. Tratava-se, portanto, de uma reestruturação intelectual das pessoas, e não de uma nova revolução nas instituições sociais. Ou seja, ele propõe, né, uma mudança na forma de pensamento das pessoas. Então, para Augusto Comte, o que está errado não é a sociedade, a forma como ela vem se desenvolvendo. O que está errado é a forma como o indivíduo está percebendo isso. E aí ele propõe uma reforma, uma reestruturação intelectual. Ou seja, a gente precisa mudar a forma de pensar para aceitar essa ordem e esse progresso em nome da cientificidade, que faz todas essas atrocidades que nós já falamos. Então, esse é, de modo geral, o pensamento do Augusto Comte. Então, aí o Augusto Comte restabelece essa proposta para organizar a sociedade industrial capitalista. Ele é a favor de uma sociedade extremamente científica, industrial, capitalista, né? Então, ele vai sofrer duras críticas por ter dito isso. Claro, né? Bastante ousado. E para terminar aqui, a gente vai tratar, né, que nos últimos 15 anos da vida dele, ele decidiu criar uma nova seita religiosa, denominada Religião da Humanidade. Tá? E aí tem um pouquinho mais sobre ele para a gente ir entendendo, certo? Então, aqui tem algumas curiosidades sobre ele, saber para prever a fim de poder. Essa é a frase que a gente finaliza aqui esse pensamento do Augusto Comte e o positivismo. Ok?